Ouça agora o Evangelho do Dia. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Bom dia a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 6 de agosto de 2023, o 18º domingo do tempo comum na liturgia da palavra. E hoje a liturgia da palavra traz para nós refletirmos o Evangelho da Transfiguração de Jesus, Ou seja, Jesus mostrou para nós o caminho, Pedro, antes, ele não quis aceitar que Jesus passasse por este caminho, essa morte de cruz, para nos salvar, Mas Jesus, ele chamou os 3 discípulos, inclusive Pedro, Os 3 discípulos mais próximo dele, mais da confiança, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte, a montanha, o Monte Tabor, que hoje significa o altar da igreja, Jesus sempre subia ao monte quando ele ia falar com Deus, quando ele ia rezar, sempre ele subiu a montanha, ao monte. Isso significa o altar da igreja, esse monte. Pois bem, ele subiu lá ao monte com esses 3 discípulos mais próximos dele, e lá ele mostrou que ele era Deus, Ele mostrou o seu reinado, Ele mostrou o céu através da transfiguração, Ele brilhou, se transformou numa luz muito forte, mais que o sol, Então ali apareceu Moisés e Elias, A lei e os profetas. A lei na pessoa de Moisés e os profetas na pessoa de Elias, Esses que já haviam morrido há muitos anos atrás, Apareceu ali
mostrando que tudo que eles fizeram no passado, tudo que eles ensinaram, ou seja, a lei e os profetas, estava resumindo em Jesus. E ali os discípulos, ficaram tão assustados que caíram por terra. Mas depois, quando eles acordaram, não viram mais ninguém, somente Jesus, E nesse também apareceu uma nuvem, A nuvem que significa Deus, o Espírito Santo. E aprovando que Jesus ali era o enviado de Deus, era o Filho amado de Deus, Podiam acreditar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas depois Jesus, estando sós com os discípulos, pediu para que não contassem a ninguém. Somente depois da sua ressurreição, depois que acontecesse tudo aquilo que aconteceu com ele na cruz. E os discípulos cumpriram com isso, Então eles ficaram contentes e creram que ele estava no caminho certo. Mas o Pedro, ele pediu que fizesse ali 3 tendas, 3 alojamentos, 3 barracas, De tão bom que ele achou aquele momento ali. Mas Jesus pediu em outras passagens mais adiante que tudo começa embaixo, lá embaixo, Ou seja, aqui na terra. Todos nós, discípulos de Jesus, assim como ele passou por a cruz, nós também devemos passar por a cruz. Todos nós temos uma cruz do dia a dia, Todos nós temos os nossos problemas, a tarefa do dia a dia, as cruzes do dia a dia, Ou que seja na comunidade, ou que seja na família, ou que seja de qualquer outra forma, mas todos nós temos luta, temos algo a ser superado nesta vida, Esta vida que traz problemas, que traz dificuldades, que traz perseguição, que traz tribulação. Então todos nós temos que passar por isso aqui na terra. Se o Cristo passou por isso, o nosso Rei dos Reis, O nosso mestre, o nosso chefe passou por isso, Em outra passagem da Escritura também ele vai falar que se ele, que é o patrão nosso, passou por isso, por que é que nós que somos empregados deste patrão não iremos passar, não podemos passar? Se o patrão, que é maior do que nós, passou por isso, por que é que nós não podemos passar? Pois é, quem quiser seguir o Cristo também vai passar por esses problemas, essas cruzes do dia a dia, que temos para superar, para vencer os problemas sem descer da cruz, das cruzes. Pois bem, Jesus, ele deu o exemplo e ele transfigura qualquer um de nós, se assim nós seguir ele verdadeiramente, Pode prestar atenção que uma pessoa, quando ela cai nos vícios, por exemplo, os vícios das embriaguezes, das drogas, da prostituição, qualquer vício, do cigarro, então essa pessoa ela se desfigura, ela acaba com o corpo dela, o corpo vai ficando desfigurado. Quando essa pessoa se endireita, então ela se transfigura, ela mostra realmente quem ela é. A gente vê no dia a dia as pessoas que se entregam aos vícios da cachaça, por exemplo, a gente vê como é que fica o corpo desfigurado, que a pessoa só bebe e não come nada, Então nós já sabemos como é que fica desfigurado. Quando essa pessoa deixa isso de lado, quando ela se converte e deixa tudo isso de lado e vai viver uma vida tendo cuidado, tendo zelo com o seu corpo, que é morada do Espírito Santo de Deus, então ela se transfigura, ela muda, ela se endireita, Então Jesus ele quis mostrar através da transfiguração que ele era Deus. E ele mostrou através da transfiguração
para estes discípulos que ele era Deus. Eles podiam segui-lo confiando que um dia também eles iriam se transfigurar, ou seja, iriam chegar no céu, iriam se salvar, assim como Jesus mostrou ali o lugar dele, né? Depois da sua ressurreição. E tudo isso aconteceu, né? Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele virou esse Jesus transfigurado, né? Que ele já era, porque ele é Deus, né? Mas ele quis mostrar, ele quis nos salvar. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, e para isso ele tem que descer aqui à terra e ser como qualquer um de nós. Aliás, não como qualquer um dos que vivem no mundo de hoje, né? Ele veio pobre, morreu pobre, se entregou, né? Pobrezinho, filho de José e Maria, andou de jumento. Ele se entregou não à morte por nós, né? Sendo inocente. É diferente de muitas pessoas, às vezes até de nós, né? É muito diferente, porque às vezes não queremos passar por isso que ele passou, se humilhando, se entregando à morte, e uma das mortes mais, aliás, a morte mais cruel que já existiu na face da terra, né? E ele mostrou o caminho. Quem quiser chegar lá, quem quiser se salvar, né? Se transfigurar, tem que segui-lo, né? Não podemos rejeitar, não podemos negá-lo. Isso é através das pessoas necessitadas, né? Amando, servindo, fazendo o bem e abraçando as nossas cruzes do dia a dia, e sem desistir, tentar vencer os problemas do dia a dia sem desistir nunca, né? Da comunidade, da igreja, da família e daí por diante. Um dia, nesta fé, nesta esperança, iremos chegar lá. Um dia iremos ser transfigurados no reino eterno, na glória eterna de Jesus, né? Então, bom domingo para todos, né? Uma ótima semana, tudo de bom, e até a próxima, se Deus quiser. Eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau. Na palmeira, riqueza e bonança, na elegância ao dançar os matagais, inspirou sua cativa graça, Carnaíba dos carnaubais. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor. És orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. Moldurada por montes e serras, veio a ti um olhar de esplendor. A escola Belchior Barbosa honra o nome do seu fundador. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor. És orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. Joia rara de um brilho ofuscante, dois gigantes abraçam a ti. Lapidada nas mãos dos teus filhos, orgulhosos em sempre servir. Carnaíba, terra dourada,
és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. O artesão faz à mão sua arte, isso é parte da sua história, da cultura dos seus descendentes, sua gente, sua trajetória. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. Fértil solo que te engrandece e enobrece o trabalho e o pão. Águas limpas brotadas das rochas são cenários dessa região. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. Os heróis vêm a ti e semeiam, cultivando a cultura e o saber, juntos construindo um futuro. Carnaíba, meu torrão, meu viver. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador. Carnaíba, terra dourada, és o abrigo no fim do labor, és orgulho das mãos que trabalha, obra-prima do seu Criador.